Arqueólogos dentro da floresta amazônica descobriram uma extensa rede de cidades que remonta a mais de 2.500 anos. Sim. Os assentamentos pré-hispânicos altamente estruturados, com ruas largas e estradas longas e retas, praças e aglomerados de plataformas monumentais, foram encontrados no Vale Upano, no Equador amazônico, no sopé oriental da Cordilheira dos Andes. A pesquisa foi divulgada em um artigo publicado na revista Science, no dia 11 de janeiro, quinta-feira passada, e revela mais de 6.000 plataformas de terra distribuídas em um padrão geométrico, conectadas por estradas e entrelaçadas com paisagens agrícolas e drenagens fluviais no Vale Upano. Os assentamentos têm pelo menos 2,5 mil anos, e são mais de 1.000 anos mais antigos do que qualquer outra sociedade amazônica complexa conhecida. Stephen Rothstein, arqueólogo da Agência Nacional de Pesquisa da França, a CNRS, começou as escavações no vale quase 30 anos atrás. Sua equipe explorou grandes assentamentos chamados Sangai e Quilamop, onde encontraram montes organizados em torno de praças centrais, cerâmica decorada com tinta e linhas incisas, e grandes jarras contendo os restos da tradicional cerveja de milho, a xixa. No entanto, a descoberta da maior e mais antiga rede urbana de características construídas e escavadas na Amazônia é fruto de mais de 2 décadas de investigações na região, por equipes de estudiosos da França, Alemanha, Equador e Porto Rico. Sensoriamento remoto. A pesquisa começou com trabalho de campo antes de implantar um método de sensoriamento remoto chamado detecção e alcance de luz, ou LIDAR, que usou um sistema laser para encontrar estruturas abaixo das copas espessas das árvores. As datas de radiocarbono indicam que os sítios do Vale Upano foram ocupados por volta de 500 anos antes de Cristo até 300 e 600 anos depois de Cristo. O arqueólogo Stephen Rothstein informou que tinha noção da existência dos montes e das estruturas pregressas daquela região, embora não tivesse uma visão completa da proporção daqueles territórios. De acordo com o pesquisador, o sistema de engenharia avançada do LIDAR ofereceu condições de uma visão geral da região, onde a equipe de arqueólogos pôde perceber o tamanho e a proporção dos territórios, conforme em uma entrevista para o veículo CNN na primeira quinzena de 2024. O arqueólogo acrescenta que o equipamento mostrou uma teia completa de estradas escavadas, demonstrando uma rede de comunicação e de fluxos, além de um sistema mais complexo do que se imaginava da organização social nestes territórios. Em 2015, o Instituto Nacional de Patrimônio Cultural do Equador financiou um levantamento do vale com esta tecnologia de mapeamento a laser chamada LIDAR, e o rastreio envolveu aviões que emitiram pulsos de laser na floresta e mediram o caminho de retorno, revelando características topográficas invisíveis sob as árvores. Populações. A nova descoberta atesta que as primeiras pessoas que viveram naquela região há 3.000 anos tinham casas pequenas e dispersas. No entanto, de acordo com os autores do estudo, entre aproximadamente 500 anos antes de Cristo e entre 300 a 600 depois de Cristo, as culturas Quilamop e mais tarde Upano começaram a construir montes e a colocar as suas casas em plataformas de terra. Os pesquisadores não sabem exatamente quantas pessoas viviam no Vale Upano, mas estimam que o local tenha abrigado pelo menos 10.000 habitantes, talvez até mesmo de 15.000 a 30.000 em seu auge populacional, como o arqueólogo Antoine Dorinson, coautor do estudo, afirmou em entrevista ao jornal britânico The Guardian. As cidades. Conforme a pesquisa e o sistema de sensoriamento remoto, essas plataformas de terra foram organizadas em torno de uma praça baixa e quadrada. Os dados do LIDAR revelaram ainda mais de 6.000 plataformas em uma área de 600 km². E, de acordo com as informações da pesquisa, as plataformas eram, em sua maioria, retangulares, embora algumas fossem circulares, com cerca de 20 metros por 10 metros de tamanho.
A equipe também descobriu complexos monumentais com plataformas muito maiores que, segundo eles, provavelmente tinham função cívica ou cerimonial. Já as plataformas menores normalmente eram construídas em torno de uma praça e em grupos de 3 ou 6 residências. As praças também costumavam ter uma plataforma central. Os arqueólogos envolvidos explicaram que foram descobertos pelo menos 15 aglomerados de complexos identificados como assentamentos. Alguns assentamentos eram protegidos por valas, embora houvesse obstruções nas estradas próximas a alguns dos grandes complexos urbanos. Essas barreiras sugerem que os assentamentos podem ter sido expostos a ameaças, sejam elas externas ou resultantes de tensões entre grupos. O sistema de organização das cidades chamou a atenção dos pesquisadores, pois até mesmo os complexos mais isolados estavam ligados por caminhos e por uma extensa rede de estradas maiores e retas, com uma espécie de meios-fios. E nas zonas vazias entre os complexos, a equipe encontrou características de cultivo de terras, como campos de drenagem e terraços. Estas estavam ligadas a uma rede de caminhos exclusivos para pedestres, segundo a pesquisa. As maiores estradas tinham 10 metros de largura e se estendiam por 10 a 20 quilômetros. O coautor do estudo, Fernando Mejia, arqueólogo da Pontifícia Universidade Católica do Equador, chama a atenção da tecnologia destas primeiras sociedades em relação ao sistema de urbanismo destes locais. Segundo o estudo, a extensão da modificação da paisagem do Vale do Upano pode contrapor com as cidades-jardim da civilização maia clássica em termos de complexidade e origem históricas. Os assentamentos recém-descobertos são 1000 anos mais antigos do que outras sociedades complexas amazônicas, incluindo Llanos de Morros, um sistema urbano antigo, descoberto recentemente na Bolívia. Cidades-jardins. Rothstein, um dos arqueólogos principais do estudo, afirmou que a descoberta deste sistema mais complexo de urbanização e organização do território é uma revolução completa em nosso paradigma sobre a Amazônia. O arqueólogo explica que precisamos compreender que os povos indígenas da floresta tropical não eram tribos seminômades perdidas na floresta em busca de alimento, e que nestes territórios há uma grande variedade e diversidade no sistema de organização destas sociedades, sendo que algumas também tiveram um sistema urbanístico, com uma sociedade estratificada. A organização geral das cidades sugere a existência de engenharia avançada na época, de acordo com os autores do estudo, que concluíram que o urbanismo de jardins do Vale do Upano fornece mais uma prova de que a Amazônia não é uma floresta intocada, como já foi retratada. Graças à tecnologia, os pesquisadores identificaram 5 grandes assentamentos e 10 menores em uma área de 300 quilômetros quadrados, sendo que todos eram densamente povoados com residências e estruturas para cerimônias. E entre as cidades havia campos agrícolas retangulares e terraços nas encostas, onde existia o plantio de milho, mandioca e batata doce, encontrados em escavações passadas. Rothstein, além de arqueólogo, é professor e disse que as pessoas podem imaginar a Amazônia pré-colombiana como um ninho de formigas, com toda a população ocupada com alguma atividade e função social. Amazônia pré-colombiana. De acordo com o arqueólogo paisagista Carlos Morales Aguilar, pós-doutorado na Universidade do Texas, em Austin, que não esteve envolvido nesta pesquisa, esta rede urbana alinha-se estreitamente com outros locais que foram encontrados nas florestas tropicais do Panamá, Guatemala, Belize, Brasil e México, em outras expedições. Ele chamou o estudo de inovador, dizendo em entrevista que a nova descoberta não apenas fornece evidências concretas do planejamento urbano avançado e inicial na Amazônia, mas também contribui significativamente para a nossa compreensão do legado cultural e ambiental das sociedades indígenas naquela região.
Em 2022, o arqueólogo paisagista fez parte de uma equipe de pesquisadores que usou a ferramenta LIDAR para descobrir um vasto sítio arqueológico no norte da Guatemala, com centenas de antigas cidades, vilas maias interconectadas, bem como uma área de 177 quilômetros de extensão de trilhas de pedra elevadas, que também conectavam comunidades. Morales Aguilar explica que as descobertas deste último estudo refletem as técnicas avançadas de agricultura e planejamento urbano que ele observou no norte da Guatemala e permite o avanço nas pesquisas sobre a complexidade das sociedades primitivas da Amazônia. As enormes terraplanagens, estradas e pirâmides descobertas nas últimas 2 décadas na Bolívia e até aqui no Brasil comprovam que a Amazônia sempre foi o lar de sociedades grandes e complexas, muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Carla Jaimes Betancourt declarou que a tecnologia de mapeamento do LIDAR, que permite aos pesquisadores ver através da cobertura florestal e reconstruir os locais mais antigos, está revolucionando nossa compreensão da Amazônia nos tempos pré-colombianos. Ela é arqueóloga da Universidade de Bonn e também não esteve envolvida no estudo. Os dados do LIDAR permitiram que o arqueólogo Rostan, pesquisador-chefe da pesquisa, e seus colaboradores pudessem ver e compreender as conexões entre os assentamentos, além de descobrirem muito mais. De acordo com o arqueólogo e professor, as cidades do Vale Upano eram mais densas e interconectadas do que as localidades de Llanos de Morros, antigo sistema urbano recentemente descoberto na Bolívia. Ele brinca que, ao invés de dizermos Amazônia, deveríamos falar Amazônias, para assim assimilar melhor sobre a antiga e complexa diversidade cultural destas regiões. Os detalhes de cada cultura, no entanto, ainda estão aparecendo. As pessoas, tanto no Vale Upano, no Equador, quanto em Llanos de Morros, na Bolívia, eram agricultores que construíram estradas, canais e grandes edifícios cívicos ou cerimoniais. A área central de Quilamop, por exemplo, cobre uma área comparável em tamanho ao Planalto de Gizé, repleto de pirâmides no Egito, ou a avenida principal de Teotihuacan, no México. No entanto, segundo Thomas Garrison, arqueólogo e geógrafo da Universidade do Texas em Austin, especializado na tecnologia de mapeamento usada, ainda é muito cedo para comparar as cidades do Vale de Upano com a sociedade dos maias clássicos e Teotihuacan, importante centro urbano na Mesoamérica pré-colombiana, localizado na Bacia do México, pois estas sociedades, já estudadas, eram muito mais complexas e extensas, pelo que sabemos até agora. Mudança de paradigma. Por milhares de anos escondida pela vegetação, este sistema urbano encontrado na Amazônia equatoriana muda completamente o que sabíamos sobre o histórico de ocupação da Amazônia. As casas e praças na área de Upano, no leste do Equador, foram conectadas por uma surpreendente rede de estradas e canais fluviais. E embora soubéssemos da existência de cidades estabelecidas nas terras altas da América do Sul, como Machu Picchu, no Peru, acreditava-se que nas altitudes baixas da Amazônia, as pessoas só viviam de forma nômade ou em pequenos assentamentos. O professor Steven Rothstein, diretor de investigação do Centro Nacional de Pesquisa Científica na França, que liderou a pesquisa, afirmou que esse é o mais antigo sítio que conhecemos na Amazônia e que nossa sociedade possui uma visão eurocêntrica da civilização, mas que a descoberta mostra que devemos mudar nossa ideia sobre o que é cultura e civilização, em termos de compreendermos a complexidade dessas sociedades pré-colombianas. O que será que ainda vai ser descoberto por lá, hein? Vamos aguardar.